Alô, pessoal. Shalom. Que a graça do Eterno seja sobre nossas vidas. Eu gostaria de ressaltar um pequeno questionamento e corrigir um erro que foi ministrado no outro vídeo, quando eu mencionei que a primeira sinagoga ela foi edificada, construída em Olinda. Desculpe-me, ela foi construída em Recife, hoje chamado Cidade Antiga de Recife. E outra coisa que eu quero consertar também, quando eu mencionei a metade do século XVIII, desculpa, foi a metade do século XIX. Bom, queridos, dando continuidade a esse mesmo assunto, os meus avós, bisavós, eles vieram para Fernando de Noronha, que é uma ilha que fica ali no arquipélago de Pernambuco, onde houve uma grande extração de madeira. E Fernando de Noronha, ele entrando em acordo com Portugal, ele trouxe vários judeus para o estado de Pernambuco para trabalhar na madeira. Interessante que eu dando uma estudada, eu descobri que Fernando de Noronha também era judeu, como Vasco da Gama também era judeu, como Padre Anchieta também era judeu. Então isso me alegra saber que muitos desses homens eram judeus. E eu pude entender que na Europa, Portugal e na Espanha, houve uma grande concentração de judeus. E a Inquisição oprimiu muito a essas pessoas, levando eles a se tornarem cristãos, ou seriam exterminados e seriam maltratados, né? Onde eles sofreram muito para poder ignorar e rejeitar a sua nacionalidade e a sua crença. Bom, algumas pessoas têm me procurado e têm me feito uma pergunta em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Bom, queridos, há uma grande diferença entre essas duas religiões. O judaísmo é uma religião que é monoteísta. É uma religião, a religião mais antiga que escolheu um único povo para que pudesse adorar e preparar a chegada do enviado do Eterno, que é Yeshua. Podemos entender que é um povo escolhido, uma nação separada, para que houvesse o nascimento, a morte, a ressurreição e agora a volta do Mashiach para Israel. Bom, como nós podemos entender esse questionamento? É interessante que o cristianismo é uma religião considerada hoje a maior religião do mundo. Ela veio do judaísmo. Ela nasceu do judaísmo. E o que me chama a atenção é que seria muito bom que o cristianismo se unisse mais ao judaísmo. Está tão distante, tão separado, tem as suas próprias doutrinas, tem suas próprias visões, tem o seu próprio caminho. E eu fico me perguntando, quando o Mashiach vier e reunir o seu povo, como é que vai ser? Os que estão longe, os que estão perto? Porque o Salmo 133 diz que é no meio da comunhão que Deus ordena a bênção e ordena para todos sempre. Deus não fez dois povos, Deus fez o único povo. Mas interessante que o rabino Shaul, o Paulo, ele traz uma palavra muito interessante ali nas cartas dele para Romanos, no capítulo de número 11, onde ele se refere à videira verdadeira e à videira brava. Ele fala da primeira vara que é cortada, que é a casa de Israel. Depois ele menciona do segundo povo, que são os gentis. E depois ele faz uma advertência.
para que não se vanglorie. Porque aqueles que faziam parte da videira, o pai não teve pena. Imagina aqueles que serão enxertados. Então é importante você tomar consciência que há uma necessidade do cristianismo voltar à sua origem, voltar ao primeiro amor e se unir de onde ele veio, de onde ele foi plantado, de onde ele foi enxertado. E me perguntaram se teria algum problema dele usar o quipá. Não tem nenhum problema de você usar o quipá. Só que você vai ser um cara fantasiado de judeu. Se alguém lhe perguntar sobre o judaísmo, qual será a sua resposta? Primeiro, queridos, você precisa praticar os 613 mandamentos. Hoje o cristianismo, ele só cumpre os 10 mandamentos estabelecidos por Moisés. Nem os mandamentos estabelecidos por Noé é mencionado no cristianismo. Nós podemos entender que essa manifestação, dessa mutação que houve e essa desvalorização que foi colocada nas Escrituras Sagradas, e essa mudança da Nova Aliança para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para o Velho Testamento, que eu não concordo com a palavra Velho Testamento, mas sim a Antiga Aliança, isso fez uma separação de dois mundos, de duas igrejas, de duas missões. Voltando para a Nova Aliança, nós percebemos que Yeshua não trouxe nenhuma religião, não trouxe nenhuma visão que viesse mudar aquilo que o Eterno estabeleceu. Então não existe duas religiões. Existe uma religião com duas facções. A segunda coisa interessante é o talite. O talite é um xale, é um manto para a oração, onde o povo se cobre para poder adorar Hashem e poder entender o grande significado daquele manto de oração. Outra coisa interessante, o tícite, que são aquelas franjas que estão colocadas no seu talite. Há vários significados, mas eu quero colocar 3 para você. Primeiro, significa os mandamentos. Segundo, as 2 casas de Israel. Que muitos crentes desconhecem as 2 casas de Israel. E o terceiro, quando ele tem um fio azul, significa que aquele homem acredita no testemunho de Yeshua. Ele é um judeu messiânico. É importantíssimo nós termos esse entendimento para saber o que estamos usando, o que estamos fazendo, a grande importância que há dentro deste contexto. Por exemplo, o tefilim. O tefilim, não é qualquer pessoa que pode usar o tefilim. O tefilim é aquele couro que é enrolado 7 vezes no seu braço, aqui no seu antebraço e aqui na sua cabeça. Aqui tem uma brahá, tem uma oração poderosa em nome do Eterno. Muito cuidado quando usar os utensílios de qualquer maneira. Você precisa conhecer o significado de cada um deles para que possa ter referência e reverência a esse contexto. Bom, queridos, o que nós entendemos é que há uma diferença entre essas 2 religiões, que não poderia ter. Ambas deveriam andar igual, com a mesma visão, com a mesma direção, porque servem ao mesmo Deus e espera o mesmo Salvador, Yeshua, aquele que é o Filho do Eterno, o unigênito do Pai, que veio para salvar os filhos de Israel e aqueles que fora enxertado na videira verdadeira. Eu quero deixar para você uma palavra. Você está enxertado na videira verdadeira? A sua vida está atrelada àquilo que o Eterno estabeleceu para aqueles que o adoram e o servem e o têm como Senhor
da sua vida? Você adora o único Deus? O seu coração está na palavra que for estabelecida do Eterno para o seu povo escolhido, que é a Torá, onde há a instrução daquilo que deve ou que não se deve praticar nesta terra? Você tem se alimentado das comidas caché? Tem levado uma vida de santidade? O que você conhece de uma vida de santidade? O que é santidade para você? É estar na igreja? É levantar os braços? Não, querido, está muito além disto. Outra coisa, você precisa conhecer as literaturas judaicas. Primeira coisa que você tem que conhecer é a Torá. Depois da Torá, você tem que conhecer os Talmudes, que são 2 Talmudes. Tem o Talmude babilônico e o Talmude de Jerusalém. O Talmude babilônico fala do penhor histórico daquele povo, histórico, político e cultural. Mas o Talmude de Jerusalém, ele fala do massacre, ele fala da fé, ele fala de uma exclusividade de um povo exclusivo. Inclusive o Talmude de Jerusalém, ele bate muito acerca do cristianismo. Algumas pessoas até não gostam, mas infelizmente ali está uma verdade que precisa ser dita. Tem também a Zohar, uma literatura muito importante para aquele que serve o judaísmo. Tem o Sidur, que são as orações das festas, dos elementos como do vinho, do pão, da comida, da tarde, da noite, de uma cerimônia de casamento, de aniversário, enfim, uma afinidade de situações que cada uma delas tem uma brahá, tem uma benção preparada para cada uma dessas situações. Então, meus amados, eu lhe agradeço por ganhar um pouco do seu tempo e aprender um pouco comigo. Temos muita coisa a ser ministrada acerca do judaísmo. Que eu e você sejamos um só na pessoa do Eterno, do único e soberano Deus. Como diz o livro sacerdotal, chamado Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 6. Ó Israel, o único Deus é o Deus de Israel. Mas é interessante que Yeshua, ele também menciona a mesma coisa. Ele diz que o único Deus é o Deus de Israel. O único Deus. Não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. É o Deus que nós servimos. É o Deus da Torá. É o Deus da Brit de Hadashah. É o Deus da Tanar. É o Deus de Israel. Que o Eterno de Israel abençoe a sua vida. E eu quero te abençoar nesta tarde com esta oração. Baruch atah Adonai Elohim Yeshua. Te abençoe a tua vida e a tua família. Compartilhe esse vídeo. Discuta sobre esse vídeo. E faça desse vídeo uma lição para a sua vida. Baruch Hashem.